Olá pessoas, vamos lá para mais uma videoaula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Michael. Dessa vez eu vou resolver várias questões sobre porífero. Já gravei uma videoaula sobre esse assunto, então se você está com dificuldade, não sabe o que é porífero, não sabe quais são suas células, a sua estrutura, o seu tipo de reprodução, você não conhece nada disso, então eu aconselho você a assistir a videoaula sobre esse assunto que já está aqui no canal. Depois que você assistir essa videoaula, aí sim você vai responder várias questões para saber se você está ou não dominando esse assunto. Sobre as esponjas. Nossa, é muita questão, né, gente? É isso aí. Quanto mais questão, mais conhecimento absorvido, melhor você vai sair na prova aí, certo? Ou vai entender o conteúdo aí para a vida. Sobre a reprodução dos poríferos, agora sim vamos falar só sobre reprodução. Marque a alternativa correta. Beleza, correto. A reprodução na esponja pode ser assexuada. Realmente, brotamento, fragmentação e por aí vai. Assexuada, sim. Sexuada também? Também. Pois o desenvolvimento do zigoto ocorre no mesoílo e origina a glástula. Gente, o que é isso aqui, ó? Mesoílo. Esse mesoílo é o seguinte: quando a esponja ela se reproduz de forma sexuada, ela vai ter uma região ali. Eu vou desenhar a esponja aqui, ó. Esponja. Aí ela vai ter uma região lá na sua estrutura, onde vai ter uma estrutura chamada de mesoílo. E lá nessa mesoílo eu vai ter um desenvolvimento de uma grástula. Aqui, gente, é gastrular, certo? Que por sua vez é dotado de células flageladas, que podem nadar. Vamos corrigir isso aqui. Ó, origina no mesoílo, certo? É um local que vai dar origem ali a uma nova esponja, certinho. Na gástrula, não, tá errado essa palavra aqui, ó. Não é glástula, não. Que por ser dotada de células flageladas, pode nadar até o ósculo e libertar-se da esponja. Beleza. Depois que eu formo lá a larva, né? Essa larva que vai se movimentar. Que vai se movimentar e vai sair da esponja e vai dar origem a outra esponja. Aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui pra vocês, ó. Tá aqui a esponja. Aqui está formando uma nova esponjinha, certo? Vai formar uma larva, essa larva vai sair dessa esponja, pode ser por um poro, pode ser pelo ósculo, né, que é a parte superior aqui, essa região aqui de cima do meu porífero, né? Pode sair por essa região ou pode sair por um poro mesmo. Essa larva sai, cai na terra, no solo, e vai dar origem a uma nova esponja. É assim que funciona. Uma larva ciliada. Não tem nada a ver com origina uma glástula, origina uma larva. E essa larva que vai sair desse porífero, que pode ser pelo ósculo, pode ser por qualquer outro local, pelos poros, por aí vai. Então tá errado isso aqui, tá? Tá errado por conta dessa afirmação aí de glástula, tá? E essa aqui também tá, deixa eu apagar aqui, né? De glástula, essa aqui também tá meio incompleto também. Incompleto. A maioria das espécies é dioica, correto? Tem lá o macho e tem lá a fêmea, certinho? E possui gametas masculinos e femininos. Massa. Em um único indivíduo. Beleza, realmente tem esponja que é dioica, certo? Dioica quer dizer que tem lá um macho. Deixa eu desenhar aqui o símbolo masculino certinho. O macho. E também temos lá a fêmea. Beleza. Isto é, possui gametas masculinos e femininos. Até aqui tá certo. E um único indivíduo? Lógico que não. Lógico que não. Que se é dioica, eu tenho que ter um macho e uma fêmea. São indivíduos diferentes. São indivíduos separados. Se eu tenho um macho e uma fêmea no mesmo indivíduo, eu tenho uma hermafrodita. Eu tenho um ser que tem os dois sexos. Aí, nesse caso, não é dioica, é monóica. Nesse caso, seria assim, ó, monóica. Aí sim estaria certo. Ele errou nisso aí. Se falasse a maioria das espécies, a maioria não. Algumas espécies são monóicas, isto é, possui o gameta masculino e feminino em um único indivíduo, aí estaria certo, com a palavra monóica e não dioica, certo? Continuando. Só tirar esse negócio aqui, que travou aqui.
Beleza, voltamos. Tinha travado o negócio ali. Na reprodução sexuada, a reprodução sexuada ocorre por meio de brotamento. A sexuada pode ocorrer por meio de brotamento, tá certo. Fragmentação, tá certo. Tá certo, tá certo. Cisparidade? Não. Cisparidade, não. Cisparidade, você observa isso aqui na reprodução das bactérias e alguns outros seres. Os poríferos, não. Então tá errado também. Então tá errado o A, tá errado o B, tá errado o C. Na reprodução sexuada, os oócitos se transformam em gametas masculinos. O que é oócitos? Gente, bota aqui, ó, ovócito. Ovócito é a célula feminina. É a célula feminina. Como assim? É o que vai dar origem ao gameta feminino. Ele falou que aqui, ó, dá origem ao gameta masculino. Tá errado. Gameta feminino. Já errou aí, já. Após a fecundação, o zigoto se desenvolve em uma larva. Ah, ó, tá certo. Beleza? Igual tava aqui, ó. Aqui tá errado, né? Isso é larva, né? Larva. Se desenvolve numa larva. Que sai do corpo do porífero. Tá certo. E se fixa em um substrato e se desenvolve um novo indivíduo. Certinho. Certinho. Exatamente aquilo que eu expliquei. Produz a larva sai do corpo do porífero e vai se desenvolver em outro local. Ou longe ou próximo ali do porífero. A alternativa correta, questão gigantesca, mas muito, muito interessante. Beleza? Na reprodução sexuada, a reprodução sexuada ocorre por meio de brotamento. A sexuada pode ocorrer por meio de brotamento. Tá certo. Fragmentação, tá certo. Tá certo, tá certo. Cisparidade? Não. Cisparidade, não. Cisparidade, você observa isso aqui na reprodução das bactérias e alguns outros seres. Os poríferos, não. Então tá errado também. Então tá errado o A, tá errado o B, tá errado o C. Na reprodução sexuada, os oócitos se transformam em gametas masculinos. O que é oócitos? Gente, bota aqui, ó, ovócito. Ovócito é a célula feminina. É a célula feminina. Como assim? É o que vai dar origem ao gameta feminino. Ele falou que aqui, ó, dá origem ao gameta masculino. Tá errado. Gameta feminino. Já errou aí, já. Após a fecundação, o zigoto se desenvolve em uma larva. Ah, ó, tá certo. Beleza? Igual tava aqui, ó. Aqui tá errado, né? Isso é larva, né? Larva. Se desenvolve numa larva. Que sai do corpo do porífero. Tá certo. E se fixa em um substrato e se desenvolve um novo indivíduo. Certinho. Certinho. Exatamente aquilo que eu expliquei. Produz a larva sai do corpo do porífero e vai se desenvolver em outro local. Ou longe ou próximo ali do porífero. A alternativa correta, questão gigantesca, mas muito, muito interessante. Beleza? Ó, aqui temos a fotografia que eu vou utilizar para responder a próxima questão. Depois eu vou voltar naquela imagem para poder responder, certo? Bora voltar aqui, já vou logo responder, eu vou explicar essa fotografia. Ó, temos aqui a reprodução das esponjas. Sendo que essa reprodução, ó, vai ter aqui a esponja macho e a esponja fêmea, certo? Nesse caso, uma espécie dioica, sexo separado. Temos aqui um tipo de sexo, temos aqui outro tipo de sexo, beleza? A esponja macho vai produzir o espermatozoide. Tá aqui o espermatozoide que eu estou marcando. Esse espermatozoide vai procurar um poro de uma esponja fêmea. Achou? Entrou numa esponja fêmea? Beleza. Ele vai procurar, ele vai entrar dentro da esponja, ó, entrou na esponja. Depois ele vai procurar um local chamado de mesohilo. O mesohilo, tá aqui, ó, o mesohilo, que é essa região todinha que eu tô marcando aqui, ó. Isso aqui é o nosso mesohilo. Então ele vai procurar essa região, ele vai para essa região, porque é lá que vai ter o óvulo. E esse óvulo vai ser fecundado. Esse espermatozoide vai entrar nesse óvulo. Quando ele entrar nesse óvulo, ele vai formar uma larva. Essa larva, nós chamamos ela de anfiblástula. Lembra que tinha uma questão que estava falando outra coisa? Essa larva é anfiblástula, que ela vai se dar origem no mesohilo. Também chamada de anfiblástula, larva anfiblástula. O que essa larva ela vai fazer? Ela vai sair desse porífero, seja pelo poro, por um poro qualquer, certo? Pode ser por esse poro aqui, deixa eu só apagar aqui, ó. Pode ser por esse poro aqui, ó. Ou pode ser até pelo átrio ali. Passar pelo átrio e sair pelo ósculo, né? Passar pelo átrio e sair pelo ósculo. Pode ser também, certo? Quando ele sair, ela vai nadar,
certo? Durante um certo tempo, vai se fixar ao solo, fixou ao solo e vai formar uma nova esponja. Isso é um desenvolvimento sexuado. Sexuado por quê? Porque eu vou ter um macho e vou ter uma fêmea. Eu vou ter ali uma mistura de DNA do macho e da fêmea. Uma nova esponja totalmente, quer dizer, uma esponja diferente de quem deu origem a ela. Uma esponja diferente do pai, diferente da mãe e diferente do pai. Beleza? Sexuada. Aqui, ó, vamos ter uma reprodução assexuada. Assexuada. Creio eu que precisa dessas informações para responder a questão, tá? Assexuada. Aqui vamos ter aqui uma esponja. Essa esponja vai formar um broto, ó. Esse brotozinho aqui, ó. Esse broto ele vai se desenvolver ao lado dessa esponja aqui. Vai chegar um certo momento que esse broto ele vai se desprender. Ele vai cair aqui na terra, no solo, e vai se transformar em uma outra esponja. Idêntica ao pai, idêntica à mãe. Como assim? Isso aqui é um clone. Essa esponja aqui é um clone, porque foi de forma assexuada. Forma assexuada você produz clones, certo? Aqui ó, temos um outro exemplo. Eu vou partir essa esponja aqui no meio, tirei um pedacinho dela, coloquei num recipiente e esse pedaço deu origem a outra esponja. Então isso aqui também é um tipo de reprodução assexuada, que é fragmentação, ou também regeneração, que é quando você parte um pedaço do animal. Então, formando broto e também fragmentando o animal. Reprodução assexuada, beleza? Aqui, ó, temos aqui essa imagem, que é basicamente o que eu vou usar para responder a questão. Temos aqui uma esponja. Essa esponja, ela produziu um broto, aqui o brotinho. Esse broto, que tá bem esquisitinho, né? Esse broto aqui, bem esquisito. Esse broto, mais esquisito ainda, ele se desenvolveu, se desprendeu, esse broto vai se desprender e vai formar um novo indivíduo, um novo porífero. Aqui, ó, temos uma outra imagem, uma imagem bem simples, que é a fragmentação. Aqui eu vou partir um pedacinho desse broto, quer dizer, desse porífero, vou jogar esse pedacinho aqui, e esse pedacinho vai se desenvolver e vai formar uma nova esponja, beleza? Isso aqui tudo, esses dois, que A e B é assexuada. A e B assexuada. Esse C, eu tenho um macho e tenho uma fêmea. Se tem macho e tem fêmea, é sexuada? Sexuada. Sexuada. Deixa eu apagar aqui, né? Já foi bem bonitinha a letrinha. Tentar fazer bonitinho, mas minha letra é feia, então não cria muita expectativa, não. Sexuada. Beleza? Temos o macho e temos a fêmea. Macho e fêmea. Juntou lá o material genético do macho e da fêmea, deu origem a um novo ser, a uma nova esponja. Beleza? Vamos responder a questão? Questão bem complexa, né? Pelo jeito. O filo porífera é representado pelas esponjas. Pausa e tenta responder agora. Agora sim você tem conhecimento necessário para poder responder isso aí tranquilamente. Beleza? O filo porífero é representado pelas esponjas na figura A, B e C. Beleza. Aí tá perguntando o que é A, o que é o B e o que é o C. O A, que é essa aqui. Os dois são assexuados, lembra? A e B sexuada? Assexuada. A e B assexuada. C, sexuada. A representante, um tipo de reprodução. O A representa um tipo de reprodução assexuada. Certo. O meio tá certo. Realmente é assexuado. Beleza? O B representa um tipo de reprodução sexuada. Lógico que não. Sexuada tem que ter o macho e a fêmea, que só tem um indivíduo. Um indivíduo é assexuada. Então aqui, ó, tinha que ter o A bem aqui. Como não tem, o 2 está errado. C representa, pela presença de células sexuais, a reprodução sexuada. Realmente, o C é sexuada mesmo, porque eu tenho dois indivíduos. Tem um macho e tem uma fêmea. A, denominada brotamento. Tem broto, brotamento. O A está certo também. Para a formação do ovo, em C, deve ocorrer a fecundação. Lógico, para formar esse ovo, para dar origem à anfiblástula, eu tenho que fazer o quê? Que é o nome da larva, né? Para dar origem à larva, que vai dar origem a um porífero, eu tenho que ter a fecundação, que é o encontro do óvulo mais o espermatozoide. Se não tiver o encontro, não vai ter a formação de novo indivíduo. Tá certo?
Em A e B, os organismos produzidos por estes possuem diferentes genéticas. A e B, diferentes genéticas? Não. A e B é assexuada, é clone. Eu criei um clone. Então, se eu criei um clone, não é diferença, não tem diferença genética. É um clone. Eles são idênticos ou parecidos geneticamente. Então, aqui está errado. Os fenômeno apresentado em C possibilita o aumento de variabilidade. Realmente, o C, como eu tenho macho, o C aqui, ó, deixa eu apagar aqui. O C, como eu tenho macho e tenho uma fêmea, eu vou juntar o DNA desse macho, vou juntar o material genético desse macho e vou juntar o material genético dessa fêmea. Juntou os dois ali, eu vou formar um novo ser que é parecido com esse, que é parecido com esse, mas é um ser diferente. Então, sexuada, realmente eu tenho uma variabilidade, eu tenho um ser diferente. Então, essa aqui, 64, também está correto. Agora tem que somar tudo, é? Tem que somar. Vamos somar então. 1 mais 4 mais 8, que vai dar 93. Mais 64, 93. Realmente, eu fui impaciente na hora de somar aqui. Soma aí, gente, vai dar esse valor aqui, 93. Creio eu, tá? Certinho? Massa. Ei, você conseguiu acertar? Questão difícil, hein? Vamos lá, já estamos finalizando, tá, gente? Agora essa aqui é uma questão da UNB, vestibulares da UNB aí pra vocês. É uma questão que talvez seja fácil, né? Para a maioria das pessoas, mas vamos lá responder. Grande parte da biodiversidade brasileira corresponde à biodiversidade marinha, correto? A zona costeira brasileira tem um aspecto distintivo. Sua longa extensão, e lá existem diferentes biomas, certinho? Esse bioma, com grande variedade de espécies e de ecossistemas, abrange mais de 8.500 quilômetros. Massa. Será que vai ser útil esse texto? Vamos lá. Considerando o fragmento do texto precedente, julgue o item a seguir. Massa. Os poríferos apresentam uma fase larval. Gente, o que é interessante? Faça o oposto do que eu fiz aqui, tá? Lê primeiro a pergunta e depois você lê o texto. Que às vezes você lê na pergunta e o enunciado, você já vai ter uma noção aí do que você vai responder. Beleza? Eu fiz assim na sequência, porque eu tô explicando, tô indo passo a passo, mas o certo é ler primeiro a alternativa. Os poríferos apresentam uma fase larval, certinho, tem uma fase larval, que se fixa a um objeto submerso e dá origem a uma nova esponja. Isso mesmo, tem uma esponja aqui, certo? Ela vai dar origem a uma larva, o nome dela é anfiblástula. Essa larva vai sair dessa esponja, vai nadar durante um certo tempo, vai se fixar, vai cair no solo, vai começar a se desenvolver até virar uma nova esponja. Beleza? Então essa afirmativa realmente está certa. Está correta essa alternativa. Perfeito? Certinho, pessoas. Terminamos aí, respondemos aí várias perguntas sobre poríferos. Eu sei que foi um pouco cansativo, são muitas questões. Caso você tenha sentido dificuldade em alguma questão, eu aconselho você voltar, assistir de novo aquele trecho que você está com dificuldade. Mesmo assim, permanecer a dificuldade, procura o vídeo que eu vou postar aqui na descrição sobre porífero, assista esse vídeo e depois tenta responder novamente essa questão. E talvez está faltando um pouquinho aí a parte teórica para você. Beleza? Gente, tchau, tchau e até a próxima.